Fala dinâmicos e futuros dinâmicos! Nesse vídeo eu vou mostrar 4 técnicas de recortes no SketchUp para você usar nos blocos dinâmicos de telhado ou em qualquer necessidade de modelagem no seu projeto. Para quem ainda não conhece, esses são blocos dinâmicos que você já encontra no portal Blocos Dinâmicos. Corre lá que também tem diversos blocos dinâmicos gratuitos para você conhecer e usar aí nos seus projetos. Vamos então à primeira técnica de recorte. Para isso eu vou utilizar o plugin Curic Face Knife. Vamos separar ele aqui. Esse plugin ele faz a interseção entre o bloco e uma face de referência. Tá? Deixa eu ocultar esses blocos de telha. A face de referência, por exemplo, aqui, ó, eu poderia usar essa face aqui, tá? Que já está aqui no nosso modelo. Se a gente selecionar aqui o plugin, a gente primeiro precisa estar com o bloco que a gente vai recortar selecionado. A gente clica aqui no plugin. E antes de clicar aqui em qualquer coisa na cena, só de passar o mouse, ele já vai localizando algumas faces. Então, quando a gente vem aqui, ó, você vê que fica em azul aqui, ele já localizou a face logo abaixo do bloco dinâmico de telha, para usar ela como referência. Eu não vou usar essa face, porque se eu usar ela, ele vai fazer o recorte desse beiralzinho aqui, tá vendo? Como eu disse, ele faz a interseção entre o bloco e essa face. Mas eu quero que esse beiralzinho fique ainda na cena aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui uma nova face de referência. Vou usar essa aqui como apoio aqui, ó. Aqui, em vez de finalizar aqui nessa pontinha, ó, eu vou descer um pouquinho mais essa aresta, para que essa face de referência fique um pouco maior. Já tem aqui a nossa face. Eu vou agrupar essa face aqui. Beleza, vamos aparecer aqui, vamos mostrar de novo aqui o bloco de telha. Agora sim, ó, ele vai fazer a interseção entre esse bloco e essa face. Então, se ele vai fazer a interseção, você vê que faz parte da interseção esse beiralzinho aqui. Então, ele não vai ser recortado. Vamos tentar fazer o corte aqui agora. Com o bloco selecionado, clica aqui no plugin Curic Face Knife, passa o mouse por cima dessa face aqui, localizou, dá um clique nela e dá 2 cliques fora, ou então aperta Enter. Observa que ele fez o recorte aqui certinho, né, da parte da telha aqui, e o madeiramento ele não conseguiu recortar. Não tem problema nenhum, né? O plugin ele vai fazer um cálculo matemático ali, sim, ele pode apresentar um cálculo errado. Tá? Normalmente isso acontece quando o bloco ele tem vários subgrupos e subcomponentes ali e o plugin se perde na hora de calcular. O que a gente faz aqui? A gente precisa simplificar essa parte do madeiramento. Então a gente vai clicar 2 vezes, entrar no grupo. Você vê que eu tenho a telha, aqui nesse bloco eu fiz a telha separada do madeiramento. Então a gente precisa simplificar essa parte aqui do madeiramento. Para isso você pode entrar no grupo dele, selecionar tudo, botão direito, desassociar. E vai fazendo isso até o final, até que não sobre mais nada para desassociar. Seleciona tudo de novo, botão direito, desassociar. Eu gosto muito de usar um plugin chamado Su4U Explode, tá? Ele faz isso com um clique. Então você vê que eu estou com a parte do madeiramento selecionado aqui. Nesse primeiro botão aqui, ó, Explode in Group, ele vai explodir internamente, né, in Group, ele vai explodir tudo dentro desse grupo, aí, completamente, transformando ele num grupo simples. Então vamos dar um clique aqui. Ele já fez isso para mim só com um clique. Ó, se a gente entrar, a gente tem aqui só faces e arestas, tá? Então ele já simplificou. E eu sempre dou a dica também de transformar esse grupo num sólido para que ele fique bem simples ali para o cálculo do Curic Face Knife. Para isso eu uso o Solid Inspector, tá? Que é esse plugin aqui, é um plugin gratuito também. Com o bloco selecionado, a gente dá um clique aqui no Solid Inspector, ele já mostra aqui o que ele precisa corrigir para transformar num grupo sólido. Observa aqui na bandeja Informações de Entidade que ele está escrito aqui, ó, componente. Tá? Esse modelo que a gente está selecionado, ele é um componente. Quando eu apertar em Fix All, ele trocou aqui para componente sólido, ou seja, o Solid Inspector conseguiu transformar esse bloco num bloco sólido, o SketchUp já entende ele como um sólido, então ele já se tornou ali um bloco bem simples. Agora vamos tentar fazer o corte de novo aqui com o Curic Face Knife. Com o bloco selecionado, a gente clica no Curic Face Knife, localiza a face de referência, dá 2 cliques fora e ele faz o corte aqui pra gente certinho. A gente já pode deletar aqui essa face de referência, tá? E olha como é que o corte ficou certinho aqui. Então, usando o Curic Face Knife. Agora vamos à segunda técnica de recorte, usando também um plugin gratuito chamado Zorro 2. Vamos ver como é que funciona isso aqui.
Vamos fazer o corte aqui, ó, desse corte de 45 graus aqui dessa parte da telha, tá? Para usar esse plugin Zorro 2, separar ele aqui, a gente precisa que esse bloco também seja um bloco simples, ou seja, dentro dele tenha apenas faces e arestas, né? Que dentro desse bloco, dentro desse componente aqui, ele esteja completamente desassociado aqui por dentro, tá? Como eu já mostrei anteriormente, eu vou usar aqui o plugin Su4U Explode. Você pode fazer isso manualmente, mas esse plugin torna isso, esse processo aí de desassociar o bloco muito mais fácil. Com o bloco selecionado, a gente só dá um clique aqui nesse primeiro botão aqui, ó, Explode in Group. Clicou aqui, deixa o SketchUp calcular aí para fazer esse processo aí de desassociar internamente a esse bloco. Terminado aí o processo, ele encontrou aqui na modelagem aqui dentro algumas curvas, então o plugin pergunta se você quer explodir essas curvas também. Não precisa, tá? Eu vou apertar aqui em não. Ele terminou aqui, então quando a gente entra no grupo, você vê que agora só tem faces e arestas aqui dentro, tá vendo? Não tem mais subgrupos, subcomponentes. Então ele se transformou num grupo simples, tá? Num bloco simples aqui. Agora a gente vai usar o plugin. Como é que funciona aqui? Eu vou usar essa faquinha aqui do Zorro 2, tá? Para isso, a gente precisa de uma aresta, de uma reta aqui, uma linha de referência. Então vamos ocultar aqui esses dois modelos. Eu vou fazer o corte 45, então eu vou usar essa linha aqui mesmo, tá? Eu vou só usar aqui ela como referência para fazer uma linha maior. Feito aqui nossa linha de referência, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na visão paralela superior, tá? Que eu vou fazer esse corte aqui por cima, ok? Vamos entrar no grupo desse bloco de telha, que a gente já deixou aí um grupo simples. Vamos entrar no grupo dele. Vou deixar aqui, vou permitir que apareça aqui o restante do meu modelo, tá? Então tá aparecendo aqui também a nossa retinha de referência. Vou clicar aqui nessa espadinha aqui do Zorro, tá? Do plugin Zorro 2. E com essa ferramenta aqui eu vou fazer uma reta nessa aresta aqui que a gente já criou antes como referência. Tá vendo aqui? Quando eu clicar aqui, o que o plugin está fazendo? Vamos tirar aqui da visão paralela e vou ocultar o resto do modelo. Olha o que ele fez. Ele cortou esse bloco aqui completamente por dentro, tá vendo? Ele fez o desenho ali daquela reta, criando um corte no desenho. Tá ok? Agora é só a gente apagar o que a gente não quer aqui nesse bloco. Como é que a gente faz isso? Ferramenta de seleção mesmo, tá? Com a ferramenta de seleção mesmo, a gente vai selecionar tudo que a gente não quer nesse bloco e deletar. Literalmente deletar. Assim a gente tem o corte aqui, ó, usando o plugin Zorro 2 aqui, ó. Essa linha aqui de referência a gente já pode apagar também, a gente já tem um corte aqui. Agora é só colocar os acabamentos aqui, mas já foi feito o corte do nosso telhado. Agora vamos a mais uma técnica de recorte, muito parecida aí com o que a gente usou anteriormente, né? Usando a espadinha ali, né? O slice do Zorro 2. Só que agora a gente vai usar o projetar do Sandbox, que é nativo do SketchUp, é uma ferramenta que já vem ali com o SketchUp. Como é que funciona isso? Primeiro você precisa entender o seguinte, o projetar do Sandbox, ele só funciona no eixo Z, tá? No eixo azul. Então ele só vai projetar no eixo azul, de cima para baixo aqui, tá? Então ele vai projetar qualquer coisa que esteja na face do eixo vermelho com verde, que é o que a gente precisa aqui, tá? Projetar aqui em cima do nosso telhado. Para isso a gente também precisa de uma referência aí, que vai projetar. Deixa eu agrupar isso aqui para não juntar. A gente vai fazer o corte usando essa linha aqui como referência também. Então eu vou fazer uma linha aqui só um pouquinho maior para a gente poder enxergar, tá? Não precisa, tá? Mas eu só vou subir ela aqui um pouquinho aí para facilitar aqui que a gente enxergue ela, tá? Mas não tem necessidade disso. Vamos esconder esse aqui, a gente vai fazer o corte nesse lado aqui do telhado. Como funciona? Para ele projetar, para o projetar funcionar, para facilitar
para que a gente delete a parte que a gente não quer, exatamente como a gente fez na técnica anterior, esse bloco do telhado precisa estar completamente desassociado por dentro, ser um bloco simples. Então aqui a gente já fez isso, né, que a gente fez o corte do lado de cá, então a gente já transformou ele num bloco simples. Agora a gente vai lá nas ferramentas, Sandbox, e escolhe a opção Projetar. Aqui embaixo ele já mostra para a gente, ó, selecione as entidades que deseja projetar. Então a gente quer projetar essa aresta aqui, então a gente vai dar um clique nela. Agora ele fala, ó, selecione a malha sobre a qual deseja projetar. A gente quer projetar ela nesse telhado, então vamos dar um clique nela. Quando a gente dá esse clique aqui, ó, ele já fez aqui o corte para a gente. Essa reta aqui de referência a gente já pode deletar. E ele já fez o corte aqui para a gente, olha só. Tá vendo? Ele já marcou aqui nela. Tá vendo? O que a gente faz agora? A gente entra no grupo e apaga, deleta essa parte que a gente não quer. A gente faz isso com a caixa com a ferramenta de seleção mesmo do SketchUp. Seleciona tudo que a gente não quer e apaga. Tá feito o corte aí usando o projetar do Sandbox. E agora a última técnica de recorte que eu vou ensinar aqui, e é a que eu mais tenho utilizado no meu dia a dia, usa o plugin Zorro 2 também, mas diferente da que a gente mostrou antes, a gente vai usar agora uma função que o plugin Zorro 2 adiciona ao plano de seção do SketchUp. Então como é que funciona isso? Vamos mostrar aqui agora. A gente vai usar vai fazer o corte aqui nesse lado de cá, tá? Do telhado, tá? Primeiro a gente vai criar uma face de referência para que a gente possa criar o plano de seção, tá? Então a gente vai fazer um corte aqui em 45 graus, eu vou criar uma face aqui, fazer uma reta aqui para cima, fazer uma outra aqui, ó, nessa outra extremidade. Observa que eu criei uma face aqui que representa exatamente onde tem que acontecer o corte ali no nosso telhado. Tá? Vamos agrupar ela aqui para ela não ficar solto aqui. Beleza. Essa face ela vai servir para a gente criar um plano de seção. Tá? Vamos mostrar aqui de novo o telhado. Eu vou entrar no grupo desse telhado onde eu quero fazer o corte. Então, 2 cliques, entra no grupo dele. Tá? Deixa eu mostrar aqui o restante do modelo, ó, tá vendo? Estou no grupo desse bloco de telhado. Agora eu vou criar um plano de seção onde eu quero que aconteça o corte. Então, plano de seção do próprio SketchUp mesmo. A gente fez aqui a face de referência, vamos usar ela para criar o plano de seção. Vamos dar OK aqui. Deixa eu esconder o restante do modelo agora. Você vê que o plano de seção já está representando o corte aqui para a gente. Agora vem a função que o Zorro 2 adiciona ao plano de seção. Quando você aperta o botão direito, com o Zorro 2 instalado, você vai encontrar essa opção aqui, Slice Model at Section. É só dar um clique nela, o SketchUp vai calcular esse corte para a gente. Terminou de calcular esse corte, você já pode deletar o plano de seção. E o corte já está ali, ó, certinho no nosso bloco. Esse plano aqui de referência a gente também pode deletar, está feito o corte aí no nosso telhado. Vamos fazer o corte lá do outro lado também para a gente ver? Vamos esconder aqui o telhado primeiro. Como a gente falou, vamos fazer o plano aqui de referência para esse corte. Então, vou fazer uma reta aqui para cima. Pegar essa outra extremidade aqui. Fechar esse plano. Vamos agrupar ele, para ele não ficar solto na modelagem. Vamos mostrar aqui o bloco de telhado de novo. Então vamos cortar aqui primeiro aqui, ó, esse lado de cá, o lado direito aqui, ó. Vou entrar no grupo dele, mostrar o resto do modelo. O plano que a gente criou aqui, ó, vamos usar ele para criar o plano de seção do SketchUp. Vamos dar OK, ocultar o resto do modelo aqui. Feito o plano de seção, botão direito nele, Slice Model at Section. Espera o SketchUp calcular o corte. Feito isso, a gente pode deletar aqui esse plano de seção, já está feito o corte. Vamos fazer o último corte aqui agora. Então a gente entra aqui no grupo do bloco onde vai acontecer o corte,
mostrar o resto do modelo. Vamos usar aqui o plano para fazer o plano de seção do SketchUp. Vou ocultar o resto do modelo. Mesma coisa aqui. Botão direito, Slice Model at Section. Terminou o cálculo, pode deletar o plano de seção e está feito o corte aqui para a gente. A gente pode deletar o plano de referência. Então eu mostrei aí para vocês 4 técnicas bem legais de fazer recorte no SketchUp, tá? Essas técnicas, elas não precisam necessariamente ser usadas apenas no bloco dinâmico de telhado, você pode usar em qualquer tipo de recorte que você precise aí na sua modelagem. É interessante conhecer todas elas, né? Porque cada uma pode apresentar um resultado melhor ou ficar mais fácil de utilizar em diversas situações diferentes aí na tua modelagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só mandar pra gente que a gente te ajuda.